Não é a primeira vez e nem será a última que eu vim aqui para falar de Vinícius Júnior. Dessa vez, o Vini fez 3 gols em menos de 40 minutos, no primeiro tempo, obviamente, contra um Barcelona em um El Clássico e uma final. O Vinícius já mostrou que é um dos melhores jogadores do mundo há algum tempo. Ele já está nesse patamar, tem no mínimo uma temporada. É um jogador extremamente perigoso para qualquer defesa. Ele incomoda, ele tem o talento individual, ele tem a jogada individual, ele tem a velocidade, o drible, o posicionamento, a tomada de decisão cada vez melhor e a finalização, por mais que ainda não seja de excelência, também cada vez melhor. Não é a primeira e está longe de ser a última vez que ele vai decidir um jogo grande, um jogo entre duas equipes muito importantes no futebol europeu. E basicamente o El Clássico é o jogo mais importante que atrai mais atenção a nível de futebol mundial. E o Vinícius colocou o jogo no bolso. 3 gols, todos no primeiro tempo, em menos de 40 minutos, tomando as principais ações dentro de campo, incomodando absurdamente a defesa de um Barcelona frágil, mas que também não conseguia conter o ímpeto do Real Madrid. Com 10 minutos, o Vini já tinha feito 2 gols, o Real já tinha mostrado o que ele queria do jogo e basicamente o modelo Ancelotti de jogar fazendo sentido mais uma vez. Óbvio que é muito difícil imaginar como o Real vai atacar majoritariamente, já que ele não tem um centroavante fixo e já que ele utiliza muito dessa variação de posicionamento entre Vinícius, entre Rodrigo e entre o Bellingham. Para vocês terem uma ideia, o Real abre o placar com a jogada em velocidade individual, lançamento e profundidade nas costas da defesa para o Vinícius Júnior, e ele sai de cara com o Iñaki Peña, dribla o goleiro e faz o gol, mas ele era um cara naquele momento por dentro do ataque. O Barcelona veio preparado mais uma vez para fazer aquela marcação do Araújo no Vini pelo lado esquerdo, o Araújo como lateral direito. Tem algumas vezes que essa marcação funcionou. Hoje, o Ancelotti se preparou basicamente para evitar isso. Tirar o foco do Vini da ponta esquerda e jogar ele para dentro, em boas oportunidades, criando uma movimentação que desvinculasse a marcação do Barcelona, que afastasse o Araújo do Vinícius e que deixasse o Araújo alienado no lado direito, o Vinícius com campo para correr e ir para cima dos dois defensores. Nesse caso, principalmente o Koundé. E o Vinícius com campo para correr é uma arma fortíssima. E se você pega o segundo gol, o Real está num 4-2-3-1, com o Kroos e o Tchouaméni de primeiros volantes, o Bellingham fazendo uma função de meia posicional, na direita o Valverde, o Vini novamente na esquerda e o Rodrigo mais à frente. Então, se um momento foi o Vini no primeiro gol com esse cara mais centralizado, no segundo gol foi o Rodrigo que recebe a bola caindo para a direita, os dois saem em velocidade, o Vinícius imediatamente ataca o espaço e recebe a assistência lá na frente do Rodrigo, tocando de lado para ele fazer o segundo gol. O erro principal do Barcelona foi dar tanto campo para o Real Madrid correr. O Real Madrid adora ter 30 metros para correr em velocidade em transição rápida. O time do Ancelotti é muito eficiente nisso. Tem um ataque muito veloz, principalmente com o Vinícius, obviamente o ápice dessa velocidade toda do ataque do Real. Mas o Rodrigo também o Valverde também consegue correr campo muito bem. O Bellingham não é tão rápido, mas o posicionamento e principalmente as achadas dele são muito interessantes para esse tipo de jogada. As do Kroos, hoje é do Tchouaméni, o Carvajal também tem um bom passe em profundidade. E o Barcelona deu basicamente o campo que o Vinícius queria ter para correr. É muito mais difícil para o Vinícius conseguir ser produtivo com uma defesa fechadinha lá atrás do que com esses metros para correr em velocidade. Óbvio que o Barcelona não ia se fechar, não é a característica do time, mas acabou sendo muito frágil defensivamente, deixando tanto espaço assim, e com o Vinícius se afastando do Araújo, evitando a marcação dele, foi um show à parte. 2-0 com 10 minutos, o Barcelona consegue se recuperar do golpe, se pôr um pouco no jogo, até achar o gol do Lewandowski, um baita gol de fora da área, uma finalização que mostra a capacidade que esses jogadores têm, assim como o Pedri finalizou bem de fora da área minutos depois, mostra que os caras sabem finalizar de fora, eles têm qualidade para isso. O Lewandowski fez um golaço, mas a característica principal do Barcelona não deixa eles experimentarem esse tipo de chute. Eles vão fazer isso quando não tiver outra possibilidade de passe. E eu acho que eles acabam perdendo muitas oportunidades por conta disso, porque quem tem qualidade para bater de fora deveria aproveitar algumas oportunidades e fazer isso. E o Lewandowski aproveitou e fez um golaço, que colocou o Barcelona no jogo, mas durou pouco, porque o ímpeto já foi devolvido completamente ao chão e voltar toda
o comando do jogo para o Real Madrid com um pênalti bem marcado. O Araújo fez falta para cima do Vinícius Júnior, a mão no ombro, tem o toque por baixo também. E cobrado por ele, 3-0, com o Vinícius fazendo comemorações em menção a Cristiano Ronaldo. O cio que o estádio cantou. Tem uma variação do eu tô aqui, que é o Real Madrid está aqui. E isso é muito significativo quando você faz um El Clássico, né? Apontar para o escudo e dizer que está ali. E basicamente sendo o maior clube do planeta, não tem como não se sentir provocado com isso, né? E não tem como revidar qualquer coisa para cima do Real Madrid nesse sentido. Mas, cara, o Real controlou as ações no primeiro tempo a maior parte do tempo. O Barcelona meio que achou um gol, tentou se colocar de novo no jogo, mas não conseguiu. O Barcelona era muito menos time coletivamente do que o Real Madrid. E mostra essa instabilidade do processo do trabalho do Xavi. O Barcelona hoje comete muitos erros, tem um sistema defensivo muito fragilizado, diferente do que era a fortaleza defensiva da temporada passada. Ah, mas está sem o Ter Stegen. Eu entendo, o Ter Stegen faz muita falta realmente. Mas hoje tiveram espaços que foram dados pelo sistema defensivo que, com o Ter Stegen ou não, geraria chances perigosas, gerariam chances claras de gol, e que o Ter Stegen também não faria milagre, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, no segundo gol, ele recebe a bola sem goleiro. O passe corta a participação do Iñaki Peña na jogada. Então, não tem como dizer que, além do pênalti, né? Não tem como dizer que o Ter Stegen, basicamente só ele faria esse sistema defensivo voltar a funcionar. É um problema mais grave que o Xavi tem que resolver. Essa questão de jogar com as linhas altas contra o Real Madrid, fornecendo espaço, tem que ser muito milimétrico para funcionar. E, por exemplo, o City fez isso no confronto contra o Real na Champions passada, dava esse espaço, mas tinha um Walker para correr em velocidade, para acompanhar o Vinícius Júnior, para recuperar essa posse defensivamente, e que, por mais que jogando no risco, funcionava. O Barcelona tentou jogar no risco e cedeu. O 4-1 vem no segundo tempo com o gol do Rodrigo, já com o Barcelona bem mais frágil no jogo, e também tem a expulsão do Araújo também justa no segundo tempo. O Bellingham ainda coloca uma bola na trave, e o Real que foi muito mais forte coletivamente e mostrou muito futebol em campo, muito mais futebol em campo do que o Barcelona. 10º título da carreira de Vinícius Júnior no Real Madrid e o 9º de Rodrigo. São números assustadores para dois jogadores que não completaram nem 24 anos de idade ainda. O Vinícius soma seu 10º título, mostrando ser um dos jogadores mais importantes do elenco, se não o mais importante. Isso acabou dividido com o Bellingham desde a chegada do meio-campista inglês, mas com o Benzema na última temporada ele já era mais importante que o Benzema. O Vini, que foi tão criticado, esse cara que começa, antes mesmo dele chegar ao Real Madrid, ele já era humilhado, chamado de negabinha, dito como que não fosse dar certo no Real Madrid, que não conseguia nem vestir a camisa do Real. Hoje ele veste, ganha o seu 10º título, resolve um El Clássico, faz um hat-trick, mostra o talento que tem, e ainda depois da entrevista pós-jogo ele fala que quer melhorar, quer seguir melhorando. É de uma humildade, foco e disciplina o Vinícius Júnior que inveja qualquer um. É absurdo o que ele tem de mentalidade. Uma das principais fortalezas do Vinícius é o que ele tem aqui, na cabeça, muito além do que ele tem nas pernas, que também é um talento para jogar futebol absurdo. É um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque vai competir firmemente para a bola de ouro, porque o mental dele vai proporcionar isso a ele. E de quebra o primeiro título do Bellingham, né, que chegou nessa temporada, que está formando basicamente um trio ofensivo em vários momentos, com o Rodrigo e com o Vini, vindo de trás com o meia que pisa muito na área, mas é o primeiro título do Bellingham que também mostra um início avassalador em La Liga, diga-se de passagem, uma referência à narração do Rogério Voga, mas um início avassalador com a camisa do Real Madrid. Primeiro título, o primeiro que ele disputou a chegar em uma final, e o Bellingham tem tudo também para traçar grandes caminhos com a camisa do Real Madrid. 4-1, título da Supercopa da Espanha, um Real que ganha ainda mais força para a sequência na temporada, briga forte pelo título de La Liga, já se distanciou 10 pontos do Barcelona aproximadamente, e é um time que tem o Leipzig nas oitavas de final da Champions para jogar no final do mês. É um Real que vai brigar também por esse título europeu. Um time sólido, que tem seus problemas defensivos, mas que pode causar dano muito fácil. O Real consegue atacar com eficiência e com pouco tempo. Em poucos minutos o Real pode decidir um jogo. Ele fez isso contra o Barcelona hoje e fez isso contra o Atlético de Madrid na semifinal. É um time que tem essa característica há algum tempo e que tem jogadores que permitem isso. É só o começo de uma caminhada absurda de Vinícius Júnior, Rodrigo, esses jovens jogadores
dessa nova geração que já é a atual há algum tempo, nova entre aspas, que já é o futuro e o presente do Real Madrid. Tá garantido, senhores, tá garantido. Muito obrigado a você que assistiu, até o próximo vídeo. Se tá chegando por aqui agora, se inscreve no canal que nos ajuda demais. Até o próximo e tchau!